tem 3 coisas que vocês vão ter que pensar depois que vocês terminarem isso. A gente fez a planilha de estratégia financeira, aí a gente montou o mix, né, nessa ordem, porque você vai ter as negociações com o fornecedor, os melhores preços, montou o mix em cima do portfólio daquelas datas que a gente pegou, aí o cronograma em cima daquelas 3 tipos de datas que a gente pegou, você consegue, né, montar o seu calendário ali. E aí, o que eu monto primeiro? É o mix ou o calendário? Depende do que você tem de informação antes na mão, né? Se nesse período, nessa semana que eu estou montando isso agora, já tem informação do mix, já sei imagem e tal, eu já monto o mix e monto o calendário em cima do mix. Lembra que eu falei? Fica mais fácil assim. Fica mais rápido para você já saber. Eu tenho no mês de março lá, por exemplo, vai acontecer tais coisas. Se eu já tenho as datas, se eu já sei que eventos o meu business precisa, em função daquele tipo de produto que eu quero vender, quais as campanhas que eu quero fazer. Nas semanas que não tem nada, eu tenho que montar as campanhas específicas para fazer meu marketing. É bem mais fácil, né? Quando tem as datas é mais fácil, porque aí as datas te direcionam. E aí o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: como é que eu vou fazer a gestão depois disso? É mais fácil eu olhar para o mês e ter esse calendário, às vezes até impresso lá em algum lugar, porque você não vai ficar olhando todo dia para o computador. A gente vai daqui a pouquinho já montar o painel de gestão. Então a ideia é a gente ter sempre, fazer como eu faço. O calendário ele pode ser fixo da parede, mas a gente muda ele, pode ser eu faço com post-it, pode mudar com post-it, porque você deixa só o calendário fixo e faz a gestão em cima daquilo que está sendo feito, para você saber, cara, isso aconteceu, não aconteceu, e manter o histórico. Se você não anota desse jeito aqui no Excel, por exemplo, no sistema e tal, eu uso o ClickUp, que é um sisteminha para deixar registrado. Quando eu tiro o post-it da parede, eu perco o meu histórico. E aí, se eu quiser saber o que eu fiz lá em novembro do ano passado, eu não sei. Então, eu faço no sistema, no caso de vocês na planilha, depois só visualmente eu deixo ali, porque eu pelo menos gosto de fazer essa gestão. E se você tem outras pessoas, que não é o meu caso, né? Mas no caso de vocês tem bastante gente na empresa, fica mais fácil de você saber e dar nome. E aí vocês vão perceber que depois que a gente montar o quadro, a gente pode colocar as responsabilidades do que vai fazer por cor dos post-its. Tudo que é do Guilherme eu ponho amarelinho, post-it amarelo. Tudo que é da Marina eu ponho post-it não sei o que. Você pode dividir por cor e a gente vai montar o quadro de controle da rotina com as mesmas cores, casado com o que vai fazer. Vou voltar. Estratégia financeira me direciona aquilo que eu quero vender no mês, que tem mais margem e que eu quero batalhar para alcançar aquele faturamento que eu quero lá, aquelas receitas que eu preciso faturar, que é a minha meta do mês. Eu quero faturar X mil reais, essa é a minha meta. Eu preciso dividir essa meta total do mês em X semanas do mês. Se o mês tem 4 semanas, se é 100 mil a minha meta, 100 mil dividido por 4, quanto dá? 25 mil. Então a minha meta teoricamente é 25 mil por semana. Se eu quiser ir mais além, quanto é o dia? Se eu tenho 6 dias, 25 mil dividido por 6. Dá 4,750 aí. Então, se tem um número lá que você quer alcançar, show de bola. Então, estratégia financeira me dá a meta financeira, divido essa meta financeira em semana e dia, pego os meus mix de produto, bolo os melhores mix de produto em relação à margem, monto os meus mix de produto. Depois que eu montei o mix de produto, eu caso com o calendário, pegando esses 3 tipos de data, comemorativas da empresa, e se não tem, eu monto as minhas campanhas para eu guardar esse histórico e trago para o calendário e para esse quadrinho de rotina que a gente vai fazer, para a gente poder controlar. Porque, no final das contas, a gente não controla pessoas. Embora o controle das ações vai estar linkado com as pessoas. Mas a gente controla as ações. Se eu falei que tem que sair, que tem que organizar a loja ali na semana tal por causa da campanha de carnaval e que tem que fazer A, B e C, e eu dei essas atividades para o José, se eu quiser olhar essas atividades para ver se ele fez, se não fez, se tá bom, se não tá, eu tenho que pôr isso em algum lugar. Então aqui é para marketing e vendas, e até mesmo pós-venda, vou falar daqui a pouquinho do pós-venda aqui também, que a gente tem que casar sempre esses 3 funis aqui. E nas atividades do dia a dia, eu vou olhar o calendário e as atividades de rotina com o quadro de rotina, para eu poder casar tudo. Senão, como é que eu vou saber que dia que vai ser feito o quê? Como é que eu vou gerir o que está rodando nesse mês?
chegar lá uma pessoa perguntando, qualquer pessoa, sua mãe, o dono da empresa, alguém perguntando, e aí, o que está planejado para esse mês? Você tem o seu calendário pronto, você tem as suas rotinas, você tem as suas campanhas, você tem tudo que você vai fazer exposto ali e tem a forma de fazer essa gestão completa, entendeu? Tô saindo aqui agora do escritório, terminei aí a minha sessão por volta de... Tive 2 sessões já, das 8 às 10, depois das 10h30 ao 12h30, são exatamente 1 hora. Hoje eu vou ter 1 hora exata de almoço, geralmente tem 1h30, mas hoje porque prolongou um pouquinho mais a sessão. Estou indo para casa, eu moro a 1 quilômetro daqui, vou sair aqui do escritório agora, vou almoçar rapidinho, porque hoje é a última sessão do próximo cliente, né, como é a última sessão, vou fazer lá no cliente, já fiz umas outras sessões lá também, é uma sessão de fechamento, vou ver algumas coisas na prática que a gente está implementando lá, vou ver se eu consigo mostrar também algumas coisas aqui para vocês, mas esse vídeo é para mostrar um pouquinho mais do meu dia a dia aí, corrido o dia que eu atendo e muito das atividades quando eu tenho que fazer alguma atividade no cliente, que é o caso de hoje, é raro, mas acontece. Na parte de gestão eu sempre vou no cliente, na parte de rotinas de alta performance eu também vou, e alguns outros momentos, a depender das atividades que eu estou fazendo no cliente, eu vou até ele, não só ele vem até mim, mas eu também vou até ele para ver as implementações, principalmente as coisas que estão sendo implementadas na prática. Hoje eu vou nesse cliente, que é uma empresa de contabilidade, vou filmar algumas coisas para vocês, vou ver o que eu consigo trazer, mas como sempre, né, a gente tem que cumprir os horários, ver toda a logística. Vida de mentor é isso, é trabalhar em prol do cliente, né, olhando obviamente a nossa agenda, trazendo coisas aí que a gente consiga resolver de acordo com os problemas e as necessidades que o cliente está passando a cada mês ou semanalmente, ajudar no máximo que é possível, seguir uma sequência metodológica fornecendo as ferramentas exatas para os clientes e ao mesmo tempo fazer com que os resultados semanais e mensais que ele acordou com você ou que ele deseja alcançar sejam realmente alcançados. A minha meta sempre é que a meta do cliente também seja alcançada. Então é uma parceria no final das contas que o resultado na verdade é 100% dele. Se ele tem um resultado e quanto melhor e maior foi esse resultado, maior também é o meu. Então vou mostrando aqui um pouquinho do meu dia a dia e espero também lá na sessão poder mostrar os resultados ou algumas das partes para vocês lá. Vamos continuando o nosso dia a dia do mentor aqui para vocês. Bora lá! Vamos lá, hoje eu estou aqui com os meus amigos Alisson e Rafael, eles são da Newconte Contabilidade, são clientes desde 2014. 2014. 10 anos. E a gente está fazendo, o processo durou quanto tempo? 7 meses? 7 meses. 7 meses de mentoria, hoje eu vim aqui para a gente fazer uma reunião de pré-fechamento, na verdade era para ser a última, não vai ser a última, vou voltar aqui no dia 30. Aí eu passei com eles aqui toda a parte de revisão das metas, né? Toda a parte de revisão do painel de gestão e também do quadro de controle da rotina. E aí, como é que foi? Qual é a importância que vocês viram de, primeiro, traçar as metas, né? Desdobrar isso do planejamento estratégico para o time, porque vocês têm 4 processos operacionais fortes. O que vocês acham que mudou em relação a gente? Ainda vai fazer, não fala tudo não, porque a gente ainda vai fazer um podcast aí em breve falando dos resultados. Mas qual foi a importância desse fechamento nesse momento que vocês estão enquanto empresa, inclusive? O que vocês acham que ajudou? Eu acredito muito que essa questão dos painéis, de ficar visual na empresa, cria um ambiente mais profissional. Porque a gente estava ali discutindo, olhando, eu lembrei das empresas que eu fui, as empresas grandes que tinham esse processo bem definido.
E nós não tínhamos o processo bem definido. Sabíamos tudo que tem que fazer na empresa, mas não estava claro para as metas, para todo o time entender. Então acho que a grande importância é o visual, assim, de ter essas informações não só no papel, na planilha, mas ter para todo o time, toda a empresa entender qual é a meta da empresa, qual é o crescimento, onde ela quer chegar. É isso. E pelo fato da gente distribuir as metas, que teoricamente, né, a maioria dos empresários pensa, tem a meta financeira, eu quero faturar X mil reais por mês. É um número, né? Sim. Faturamento, X mil reais. Cara, quando você começa a desdobrar isso por processo, quantos leads qualificados, quantos que vêm do Google, quantos que vêm de indicação, quantos vêm de não sei o que, quando você começa a abrir, né, marketing, vendas, pós-venda, processo interno e não sei o que, você, caramba, será que eu vou conseguir atingir aquele número? Será que é atingível mesmo? Será que não, essa meta não está errada? Será que até baixa, eu consigo atingir até mais, fazendo mais coisas? Porque você começa a medir um número, né? Você começa a ver aquela meta de maneira diferente. E essa transparência para o time também é importante, né? Porque aí na hora da reunião semanal e também na reunião mensal, você consegue passar uma transparência melhor para eles. Ó, vocês estão aqui no operacional, tem gente cuidando do marketing, tem gente vendendo, o todo fica muito mais transparente, as pessoas se veem muito mais, né, teoricamente, Participante, né? participam mais até para entender o lado, né? Pô, cara, tem que trazer tanto de venda, caramba, é difícil isso. Nossa, o marketing tem que fazer tal coisa, isso aqui também é importante. Para as pessoas terem um senso empresarial, né? E poderem valorizar também o trabalho dos outros, né? Sim. Porque processo é sequência, né? O cliente chegou um dia e vai ficar com vocês durante muitos anos, por mais que no caso de vocês, né, do business de vocês seja um ciclo que é repetitivo mensalmente, anualmente, tem um monte de coisa que está em paralelo, que não é mensalmente e anualmente, né? Sim. O marketing é diferente, embora vai mudar um monte de coisa, vai vir tecnologia, hoje é Y, amanhã é Z, esse mês investir mais no Google, mês que vem não vou investir, daqui 6 meses estou lançando um curso, enfim, um monte de coisa vai mudar. O operacional está mais ou menos a mesma coisa, crescendo, mas os processos de apoio estão ali trabalhando para a coisa Qual que é a acontecer. parte legal também complementando? É que quando a gente começou a mentoria, porque esse quadro é uma finalização de tudo que a gente pretende alcançar, né? Gestão à vista ali. A gente queria crescer, mas a gente não sabia como, né? Para onde que a gente vai? Para onde que a gente vai começar? Onde que compensa a gente colocar mais os esforços ali? Sim. Então essa discussão entre nós três ali, fazendo alguns exercícios, a gente de fato conseguiu mensurar. Não, eu quero seguir nesse caminho, eu quero ter o X% de faturamento. Igual você falou, a gente precisa de leads qualificados, impressões, a gente consegue mensurar de onde vai vir aquele cliente e para cada funil de entrada a gente tem uma meta específica. E também as reuniões que a gente vai ter semanais, quinzenais, mensais e anuais, né? Nessas reuniões são a oportunidade de a gente revisar essas metas, né? Se alcançamos ou não e o plano de ação que a gente vai fazer para que seja alcançado o que a gente precisa. Uma coisa que eu sempre falo, né, e não transparece na internet, seja nos meus vídeos de conteúdo, a não ser que eu fizesse um vídeo de conteúdo sobre isso, né, mas que nunca transparece, e eu até estou pensando agora, veio de improviso isso aqui, é que para chegar aí, a tudo que a gente fez durante 7 meses, cara, olha o tanto de coisa que a gente discutiu, olha o tanto de conta que a gente fez, olha o tanto de coisa que a gente desenvolveu, porque o resultado é um quadro montado com indicador, é um controle da rotina montado com todas as tarefas, tudo pensado e tal. Mas todas as decisões que a gente tomou para chegar em diversas ferramentas que vocês foram implementando, né? Planilha de estratégia financeira, a jornada do cliente, a planilha a esteira de produtos, de serviços, tudo aquilo calculado da melhor maneira, não transparece para quem às vezes está vendo de fora, né? Esse mundaréu de coisas que a gente fez em 7 meses. Sim. O que dá para perceber quando eu faço as visitas são algumas coisas físicas, né? Que são visíveis literalmente ali do cliente, mas até queria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês viram, né, desse período, principalmente final? Deixa alguma coisa lá para o podcast para a gente falar também. Mas desse período final, o que vocês acham que trouxe, principalmente de gestão, para a gente ficar explorando um pouco de tudo, deixa algumas outras coisas para a gente falar lá. Mas o que vocês acham que melhorou, tanto para vocês como gestores, né, para facilitar a vida de vocês individualmente, porque tem responsabilidades diferentes, quanto para o time? O que vocês acham que
que não só as ferramentas, mas essas coisas que a gente fez ao longo dos 7 meses aí ajudou? Os escritórios de contabilidade não têm muitas metas. Eu acho que uma coisa que foi muito importante para nós é trilhar a meta. A gente precisa ter um número para poder falar, olha, final do mês bateu uma meta, não bateu uma meta, faltou entrar mais cliente, precisa estar entrando cliente novos. Então, os escritórios de contabilidade não têm essa política de ter um comercial, de ter um marketing, de ter números, e com isso peca muito, porque a gente fica muito estancado nesses ajustes aí de não ter esses números visíveis, entendeu? Então, a parte da gestão que você trouxe para nós, essa que é a grande mudança que eu tive, de realmente falar, pô, é uma empresa, é um negócio que quer virar uma empresa, mas falta amadurecer nos números, ter visível para todo o time entender que precisa fazer parte para a gente poder crescer e mudar de nível. Então, eu acredito que é isso. E eu também, igual você falou, exatamente. A maioria dos escritórios que a gente conhece, que tem relação, é somente o processo de operação, né? A pessoa até faz a parte de marketing e vendas, mas ele não consegue separar onde começa o marketing, onde começam as vendas e até onde vai a operação ali de fato. E essa visão diferente deu a oportunidade de a gente perceber o que de errado, né? O que pode ser melhorado em cada processo que a gente vem fazendo. Então a gente conseguiu identificar, né, como nós chegamos até aqui, o que nós fizemos para chegar até aqui, e agora para alcançar outros resultados, o que a gente precisa fazer em cada processo. Igual você deu um exemplo lá, a entrada de mais clientes tem a ver com marketing. Mas o marketing, se ele alcançar algumas metas ali, a operação já precisa ficar em alerta, porque vai precisar contratar mais funcionário para atender aquele cliente que está entrando naquele funil ali. Talvez não vai dar conta mais. Sim, então é tudo orgânico, né? Uma coisa é ligada na outra. E essa visão dessa estratégia por processo, ela permite que a gente visualize dessa maneira, né? Show de bola! Hoje foi só um pedacinho, a gente vai gravar em breve lá no meu estúdio um podcast, talvez seja no início aí do próximo mês. Então já fica aqui um gostinho, vocês vão assistir os dois falando aí o que a gente aprontou aí na empresa deles durante esses 7 meses. Eu acho que é sempre legal trazer empresários como eles, com cabeça aberta, que estão querendo crescer, estão conseguindo crescer, estão buscando apoio, estão fazendo a coisa acontecer e trazer exemplos para quem quer também trilhar esse caminho, né? Porque a gente sabe que é possível, sim, é doloroso, dá trabalho, mas vale a pena. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. E eu volto em breve para a gente finalizar esse vídeo de hoje aí. Abração. Agora é a hora do lanche. Estou aqui com a esposa. Quem quiser saber da Renata Barros, ela faz mentoria para líderes, treinamento nessa área de RH. Procura na internet aí que vale a pena. Ela me ajuda muito. Todos os meus clientes também passam pela mão dela aí. Quem faz as avaliações dos perfis comportamentais dos meus clientes é ela. O escritório dela fica aqui do meu lado, do lado do meu. Estamos aqui fazendo um lanche hoje e mostrando um pouquinho da vida de mentor para vocês. Tenho mais 20 minutinhos que daqui a pouco o último cliente do dia. Bora lá então. Acabei de fazer o lanche, voltei rapidinho aqui para minha sala. Meu cliente deve estar chegando aí entre 5 a 10 minutos, é o momento que eu olho se está tudo certinho, preparo o meu iPad aqui, deixo no relatório da sessão para eu começar a sessão com aquilo que eu preparei para a gente fazer durante a sessão de hoje, né? Tem algo que a gente vai fazer, é um cliente que vem inclusive de uma outra cidade, ele viaja cerca de 1h15 mais ou menos para vir até aqui, então tem que valorizar isso também, né? Quem está dedicando o tempo de fazer uma viagem uma vez por semana para passar 2 horas, 2 horas e meia no máximo aqui intensas comigo, é muito importante. Me coloco, como eu disse, sempre no lugar dos meus clientes, tanto para valorizar o que eles fazem, que é para eles mesmos, mas também do esforço, né, que é feito, porque são pessoas que querem melhorar algo, querem implementar algo, querem adquirir conhecimento, querem trocar experiência, querem evoluir, né, como empresários, na carreira e como empresário, e também obter mais resultados nas suas empresas. Então esse é o momento que eu estou aqui, já estou com tudo prontinho, aguardando, já estou reabastecido, já tomei o meu café, já comi, então é importante a gente estar alinhado com o que a gente vai fazer. Já estou refletindo, abri aqui já no meu iPad tudo que eu preparei para essa sessão que vai começar
daqui a pouquinho e dando uma olhada aqui eu já sei o que eu vou fazer, já escrevi ali no quadro quais são algumas ações que eu já pretendo explicar. Hoje tem um mini treinamento sobre um tema muito especial. Alguns clientes me permitem filmar algumas coisas, outros clientes não permitem eu filmar nada, não tem problema. Eu sempre vou trazer aqui no Vida de Mentor coisas, vídeos como esse aqui, mas obviamente pedindo, né, a permissão das pessoas, caso elas possam aparecer ou até mesmo queiram aparecer, para que elas também consigam contribuir. Porque eu acho que fazendo dessa forma, né, essa série de Vida de Mentor, não é para mostrar o meu trabalho, não é para apenas, como é que eu vou dizer, jogar aqui nas plataformas digitais uma das formas de trabalhar. É para que pessoas que queiram fazer o que eu faço, ou próximas disso, ou queiram acompanhar a vida de quem trabalha prestando serviço, né, com uma empresa de uma pessoa só, né, o atualmente conhecido como One Person Business, para saber que tem os seus pontos altos, tem os seus pontos baixos, tem que estar muito disposto a ter uma vida como essa e fazer, né, algo de encontro a ter serviços high ticket que possa compensar alguns daqueles dias que você inclusive não trabalha ou está envolvido em atividades que não estão sendo literalmente naquele momento remuneradas, e uma esteira de produto que proporcione outras fontes de renda para você não depender única e exclusivamente do seu serviço. Essa é a ideia. E assim que terminar essa sessão aqui, eu vou fazer o encerramento desse vídeo de Vida de Mentor de hoje, com algumas conclusões do dia, dos meus aprendizados, porque tem aqui o meu diário, né? Eu escrevo um diário, né? Na verdade todos os dias, obviamente, e nesse diário eu escrevo todos os meus aprendizados, né? Uma das coisas que eu escrevo é sobre o meu dia a dia, mas também os meus aprendizados das sessões de mentoria. Todo relatório de sessão de mentoria tem o último elemento ali, que é o meu aprendizado. O que eu aprendi, o que eu acho que eu não fiz tão bem, o que eu posso melhorar, o que aquele cliente ainda precisa, ou seja, observações minhas, tanto para mim mesmo quanto para o próprio cliente, para eu entregar cada vez mais e melhor algo que ele vai aprender, vai fazer, vai implementar e vai ter mais resultado. Então daqui a pouco eu volto para a gente finalizar o nosso dia aí de Vida de Mentor com algumas conclusões e algumas dicas para vocês. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, estou terminando meu dia, são 9h45 da noite, já organizei a minha sala, a cliente já foi embora, estou muito satisfeito com o meu dia, foi um dia muito produtivo, muito positivo, e eu queria deixar aqui, poderia falar várias coisas desse dia. Pensei exatamente aqui, escrevi 3 temas, né? Eu sempre termino meu dia escrevendo o meu diário, né, de como foi o dia, para eu poder ir embora tranquilo e ter a análise do meu dia com a cabeça, né, centrada nas coisas que eu fiz e concluindo exatamente porque eu tenho tudo na cabeça daquilo que é bom, né? Então, como eu faço, né, eu escrevo aí o meu diário, ele me ajuda a refletir nas melhorias que eu preciso fazer, nos apontamentos que cada cliente precisa, principalmente num dia desse muito produtivo, agenda cheia, muitas coisas foram atingidas, muitos resultados estão sendo atingidos pelos clientes. Eu poderia, como eu disse, escrever vários temas aqui, mas eu acredito que para o dia de hoje e para esse primeiro Vida de Mentor aí, para vocês conhecerem um pouco do meu dia, conhecerem até um pouquinho dos depoimentos dos clientes em relação a alguma atividade que a gente esteja implementando aí. Acho que isso vai ser legal, vai ser um conteúdo interessante para vocês. Primeira coisa é pedir para vocês, coloquem aí se vocês estão gostando ou se, né, vão gostar de vídeos como esses. Se você tem alguma sugestão, o que você acha que você gostaria de ver aqui de uma visita, o que você acha que eu poderia trazer aqui de sugestão, qual o tema que seria relevante para você, comenta aí no vídeo, mande pelas redes sociais. Como eu disse, eu sempre vou responder perguntas na série que eu estou fazendo, Pergunte ao Mentor, pode ser uma pergunta sua que eu vou responder lá, e no dia a dia do Vida de Mentor, para que eu consiga trazer também coisas que talvez a sua empresa esteja passando e que, se eu tiver algum cliente que esteja vivendo alguma coisa que seja legal e que ele me permita mostrar, obviamente, posso trazer aí para você e isso pode te ajudar. A primeira conclusão do meu dia que eu escrevi aqui é que agenda cheia requer muita preparação.
E aí conhecimentos, né, e experiência nesse sentido ajuda, porque se você tem uma agenda muito cheia, e eu fico, entre aspas, né, não me comparando, mas assim, olhando outros profissionais como dentistas, como médicos, como advogados, que prestam serviço e que têm uma agenda muito cheia, lógico que a depender da qualidade do serviço que você quer prestar, quanto menor o número de clientes, obviamente, né, mais caro você tem que cobrar para ter aquela receita que você deseja ter no fim do mês. E se eu quisesse, eu poderia atender, né, como muita gente me pergunta, Giovanni, por que você não atende 45 minutos, 1 hora? Por que você não faz uma consulta como o médico faz para ganhar mais e tal? Eu já ganho até mais do que muitos médicos aí, não é esse o problema. Mas eu já experimentei 1 hora, já experimentei 1 hora e meia e já experimentei essas 2 horas. E o que mais tem funcionado é o período de 2 horas, né? Entre 1 hora e 40 a 2 horas é o período que o meu cliente está comigo no pico do aprendizado, que a gente já discutiu coisas com um nível de profundidade o bastante para ele levar essa informação, seja em formato de treinamento, seja em formato de discussão, de aprendizado de uma ferramenta, que ele tenha, inclusive, tenha tido o tempo de assimilar aquilo que ele vai levar de volta até ele voltar aqui 1 semana depois. Então 2 horas é o período que, inclusive como eu tenho muitos clientes que vêm de fora para que eu os atenda aqui no meu escritório, mas mesmo que fosse online, é um período excelente para eu poder me dedicar pelo preço que eu cobro, de forma que o cliente consiga receber mais de mim, né? E aí, obviamente, esse montante, né, de eu atender poucos clientes por dia, tem que significar algo que me dê também uma boa receita, obviamente. Não ganho mal, graças a Deus, mas eu só não atendo mais clientes porque eu penso, de novo, sempre neles. E se eu estivesse pagando uma mentoria que valesse o que eu cobro, o que eu gostaria de ter em termos de tempo, dedicação, metodologias, ferramentas, enfim, para buscar daquele profissional que realmente eu preciso e poder ter uma quantidade substancial de coisas a fazer de uma semana para outra. Que não seja muito, mas também que não seja pouco, para não ter que fazer nada e sentir que aquele trabalho que eu estou pagando para, né, ter o apoio ali, aquele mentor, aquele consultor, enfim, que está me apoiando, não está transformando algo de semana a semana. Porque o cliente ele vê essa transformação durante esse período. Então, ter essa agenda cheia e fazer essa preparação é muito importante, porque a preparação, estar muito bem preparado, não quer dizer que é preparar a sala, algo, né, fazer o seu setup aqui, deixar a sala limpa e tal. Isso também, mas isso eu acredito que não seja o mais importante. O mais importante é você estar preparado para cada momento que, eventualmente, os diferentes tipos de clientes que você atenda estejam necessitando de você. Porque essa preparação ela tem que ser prévia. Eu tenho N tipos de clientes de vários tipos de mercados mais variados que vocês imaginam. E como é que eu vou fazer, né, como é que eu vou apoiá-los e ajudá-los a implementar algo se eu não tiver com a cabeça naquele business, naquele momento? Eu não estou produzindo aqui coxinha ou algo que sai na tonelada e que vai fazer de qualquer jeito e que tenha retrabalhos e tal. Não, eu estou mexendo tanto com a empresa da pessoa quanto com a vida dela, porque aquela empresa, né, ele depende, ou ela depende, ou eles dependem daquela empresa para viver. Então isso é muito importante para eles, se é para eles, é para mim também. Segunda conclusão do meu dia, que é saber separar o que é um problema do cliente dos meus problemas ou de algo que eu posso inclusive trazer para a minha vida. Isso é muito importante, né? Eu chamo isso de vínculo emocional. Hoje eu passei por isso, né, e não mostrei todos os atendimentos aqui porque eventualmente alguns temas que eu estou tratando com alguns clientes, não só pela confidencialidade, mas pela importância, tem coisas delicadas, enfim, a gente mexe em tanta coisa que eu sei o que o cliente ganha, as contas deles, os problemas dele, se é empresa familiar, quais são os problemas que estão acontecendo entre eles, enfim. E muitas vezes a gente entra no problema do cliente, né? E a gente tem que deixar esse vínculo, né, essa energia, inclusive, da porta para fora e saber realmente separar as coisas, porque senão a gente traz isso também para a gente e acaba pensando que aquilo que está acontecendo com o cliente pode vir a acontecer. Lógico que eu aprendo muito, lógico que eu troco muita experiência e essa troca de experiência e de aprendizado com os meus clientes me faz crescer e eventualmente ficar resiliente ali para muita coisa, mas a gente acaba também pensando
e ficando, né, com alguns receios aí, né? Será que o que está acontecendo com ele um dia pode vir a acontecer comigo? Para não acontecer comigo, o que é que eu tenho que fazer? Isso é normal, né? O que é importante é a gente saber separar as coisas, saber voltar para a nossa realidade depois que o cliente vai embora, porque aquele é um problema que ele está vivendo em função de algo que ele veio fazendo. Você está num outro momento, está fazendo outras coisas, e porque a gente, né, é afetado de alguma forma, psicologicamente, financeiramente, emocionalmente, enfim, de várias formas que algo que o cliente traga possa afetar o nosso dia a dia, né, de prestação de serviço. Então esse cuidado é muito importante, e hoje eu tive 2 temas que foram mais profundos, mais relevantes, mais pesados para eles, e acabei tendo que fazer essa reflexão agora, porque são coisas deles, não são minhas, e a gente tem que saber separar muito bem. Terceiro e último tema da noite: alavancar os resultados de alguns clientes não requer sempre metodologias e ferramentas. Muitas vezes é ajudar numa decisão, é numa mudança de mindset. Muitos clientes querem método, querem ferramenta, querem literalmente aprender a fazer algo, passar de X para Y, números e tal, é o que a maioria, inclusive, que me procura necessita. Mas tem muitos momentos da minha mentoria consultiva que não tem nada a ver com método, não tem nada a ver com ferramenta, não tem nada a ver com algo que seja formal de um business, né? É um apoio numa mudança de decisão, é um apoio numa mudança do próprio mindset, porque ele tem uma cabeça, né, que não seja a cabeça da riqueza, está pensando de uma forma que ele poderia pensar de uma outra forma para tomar uma decisão, ou para mudar algo, ou para trabalhar em si mesmo algo que o negócio dele precisa, mas que ele não está conseguindo implementar, seja porque não está conseguindo delegar, ou algo que esteja tornando a atividade dele como dono mais difícil, enfim, seja com os colaboradores, ou seja com alguém específico. E como a gente entra, no meu caso, eu entro em quase todos os processos das empresas dos meus clientes, essa mudança de mindset é muito importante. Então, usar dos conhecimentos, usar das nossas experiências de ter vivido, né, comigo mesmo, por já ter tido 36 colaboradores, ter feito a minha empresa faturar uma boa grana, ter crescido, e também de agora, né, e já tem 22 anos que eu, né, estou em empresas de tamanhos diferentes, vendo problemas diferentes. Essa troca no sentido de apoiar a mudança do mindset do meu cliente é muito importante, e não é metodologia que resolve, não é uma ferramenta que sempre resolve. Muitas vezes é saber posicionar o cliente para o momento que ele está, né, como empresário, para o conhecimento que ele tem, com a experiência que ele tem, o momento de vida, qualidade de vida que ele quer, apontar para ele uma melhor direção para ele refletir e ajudá-lo a tomar aquela decisão naquela direção. Muitas vezes fazer isso dá muito mais resultado do que uma ou outra ferramenta, uma ou outra metodologia. Pense sobre isso. Fico por aqui, espero que você tenha gostado aí do meu dia de mentor. Aí, gente, ó. É assim, você dá a mentoria e você já ganha no ato da mentoria doce de leite. Pode fazer propaganda? Doce de leite Divina Fazenda. De onde é? Onde é feito? Em Minas. Em Minas? Tinha que ser mineiro, né? Desculpa. Mas, obrigado.